Hoje nós vamos fazer o experimento do pêndulo simples, que nada mais é do que um fio, né, onde você prende uma massa e você vai medir a oscilação disso aqui. Então você vai medir o período em função do comprimento. Então dá para notar, né, que quanto mais curto for o comprimento, mais rápido é a frequência de oscilação ou menor o período. Bom, então aqui nós temos a montagem. O que é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar um suporte que tem uma passagem aqui, ó, onde você vai botar o fio. E nós vamos, para medir o comprimento, nós pegamos a trena, colocamos de baixo para cima, até o ponto lá em cima, né? Então ele começa, o zero seria lá. E aqui, através das medidas da trena aqui, eu consigo saber que comprimento eu estou. Por exemplo, aqui eu estou exatamente a 1 metro. Repare que o centro de massa aqui coincide exatamente com o centro da esfera, né? E coincide exatamente com a medida de 1 metro. Então aqui eu tenho exatamente 1 metro. Bom, essa medida aqui é interessante porque a gente vai fazer medida para pequenas oscilações. O que quer dizer isso? A equação que vocês têm, quando você resolve a equação por pêndulo, né, você faz a aproximação de centro de θ da ordem de θ. Isso acontece para medidas de ângulos abaixo de 5 graus, mais ou menos. Então, o que é 5 graus? 5 graus quer dizer aproximadamente o seguinte. Quando você tiver 1 metro, você vai afastar aqui, basicamente, 10 centímetros. A gente está deixando aqui para aqui, é 10 centímetros. Você pode fazer a medida. Botar centro de θ, né, para 5 graus e ver qual é o valor que dá. E você vai ver que vai dar praticamente 10 centímetros. Então, isso quer dizer o seguinte, quando eu for medir a oscilação, eu vou afastar 10 centímetros e deixar ela oscilar. Então vai oscilar 10 centímetros para um lado, 10 centímetros para o outro. E agora eu posso fazer as medidas. Mas repare que nisso aí, quando você estiver medindo 10 centímetros ou 20 centímetros, você vai afastar muito pouco, né? Por quê? Porque o ângulo vai continuar sendo o mesmo, né? Tá ok? Então, através desse suporte, você vai puxar o fio aqui e vai medir outros valores. Por exemplo, 80 centímetros, eu posso fazer aqui, ó. Eu posso fazer, por exemplo, 60 centímetros, ó, centro de massa conhecido como centro da esfera. E aqui eu prendo, vai ter um livro aqui que eu estou colocando. Eu posso puxar aqui o fio, né, e ajustar para a medida que eu quero. Algumas medidas que vão ficar lá em cima, você pode marcar no fio já a distância. Por exemplo, aqui eu marquei 20 centímetros, nesse ponto aqui, ó, daqui para aqui, para o centro de massa, tem exatamente 20 centímetros. Se eu quiser colocar lá, né, que o sujeito pode ser baixinho feito eu, né, que não consegue chegar lá em cima, aí eu faço a marca no cordão e eu sei que ali eu tenho 20 centímetros. A oscilação, como é para pequenas oscilações, eu tenho que ver que eu não posso botar isso aqui muito grande, né? Eu tenho que botar bem pequenininho, aí já está muito, né? Se eu comparar o valor de 1 metro, né, que eu estava oscilando, com isso aqui, dá para perceber que ele está um ângulo bem maior do que os 5 graus que eu tinha antes. Então a gente tem que reduzir isso, botar bem pouco aqui, ó, né, para começar a medir. Bom, então, as medidas, né, uma coisa interessante, as medidas, elas devem ser feitas, você faz 10 medidas e tira a média. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu for começar a medida, eu tenho que medir quando ele passa aqui no centro. Ó, vamos supor, 0, né? 1 oscilação, 2, 3, 4, e assim por diante. Eu meço 10 oscilações, marco o tempo total e divido por 10, tem então o valor do período aqui. Então vocês vão fazer isso para diversas medidas, de 10 centímetros até 1 metro, e depois de 1 metro, de 20 centímetros. Né? Com essa escala aqui, essa trena aqui, dá para vocês medirem com facilidade. Esse experimento é um experimento rápido, não demora muito. Agora as medidas têm que ser com um certo cuidado para ter os valores corretos. Bom, é só isso, boa sorte aí.